Papelzinho. Então, começando então nosso estudo, né, de Mateus 5, nós estamos lá, nosso estudo é o número 4. Nós já vimos o começo de Mateus, nós já vimos o nascimento dele, já vimos a tentação, já vimos as bem-aventuranças. E hoje nós vamos continuar no Sermão do Monte e nós vamos aprender muitas coisas. Quem está no grupo já acompanha os nossos estudos, você vai ver lá no YouTube. Nós já falamos sobre o tema que nós vamos falar aqui. Mas como a palavra de Deus é inesgotável, há coisas que nós vamos aprender. O que nós já sabemos, vamos fortalecer, mas creio que Deus tem sempre o novo para nós. Então, com a Bíblia aberta, nós temos as perguntas, né? Como sempre, temos as perguntas e vamos comentar as respostas de acordo com o texto. Então, Jesus foi para o monte, começou a falar, e a primeira coisa, ele começou com as bem-aventuranças, que é ensinando a ser mais do que feliz. Então, você pensa assim, nossa, então as bem-aventuranças é só os 11 primeiros versículos do Sermão do Monte. Não é. O Sermão do Monte, ele dá um manual para como você viver feliz. Ser bem-aventurado é mais do que feliz. Então, na verdade, não se resume só os 11 primeiros versículos, não. Para você ser mais que feliz, você vai ver que ele deu nos 2 capítulos, vai até o capítulo 7, ele deu, assim, toda a dica, vamos dizer que é um manual de viver, de ter a vida em abundância, resumido no Sermão do Monte. Aqui ele tem resposta para tudo, e nós vamos ver como é legal isso. E como a gente, às vezes, falha em umas coisas. Eu estava fazendo o estudo hoje do Apocalipse, que eu ainda estou fazendo, né? E eu estava ouvindo o Hernandes Dias Lopes falando, ele falou uma coisa tão interessante, um exemplo sobre os 10 mandamentos. Então, ele disse assim, você chega na sua casa e você vai fazer um omelete para a família inteira. E você pega 10 ovos. E você quebra 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos. Quando você quebrou o 9º ovo, né? Tá tudo lá, aí você vai quebrar o 10º ovo, o ovo tá podre. O que aconteceu? Por causa de 1 ovo podre, você perdeu todo o omelete. Então, é assim com os 10 mandamentos. Então, aí a pessoa fica, nossa, frustrada. Quando você vai falar isso, que a Bíblia diz que você não é capaz de seguir toda a lei, tá? Que a lei de Moisés, na verdade, o judeu pega como uma coisa boa, mas, gente, é uma coisa muito cruel, porque ninguém é capaz de cumprir os 10 mandamentos na linha. Aí você vai me dizer, então eu estou estudando a Bíblia para poder ser uma pessoa frustrada? Não, é o contrário, porque mostra que sozinho você não consegue. Nós temos a Cristo que nos ajuda e ele nos justifica. Então, se você seguir os 10 mandamentos na linha, você vai ser um justo, só que não há um justo sobre a terra. Isso está lá na Bíblia. Não há um justo sequer sobre a terra. Ninguém é capaz de seguir a lei. E o judeu desmembrou os 10 mandamentos em mais de 600 mandamentos, né? Mas até os 10 é complicado. Porém, nós estamos na época da graça e que Jesus veio para nos ajudar, resolver essa parada conosco. Então, ele veio aqui, ele não está ensinando a você seguir os mandamentos, ele está ensinando você ter a vida em abundância. Então, o que quer dizer? Mas eu posso ir para o céu e ter uma vida de droga aqui? Pode, a escolha é sua. Ah, mas isso não há de acordo. Não, filha, a vida em abundância, você vai, é uma opção sua, tá? Assim como a salvação. Então, vamos explicar aqui. Você pode aceitar Cristo, ganhar a sua vida ao céu e morar dentro de uma caverna, virar um ermitão. Você está tendo a vida em abundância? Não. Você está enfiado dentro de uma caverna, dentro de no alto do monte, isolado do mundo, esperando morrer. A opção é sua. Eu quero ir para o céu, mas eu quero ter a vida em abundância aqui, porque quando Jesus morreu, ele falou assim, antes dele morrer, ele fez a oração sacerdotal. O que ele falou para Deus? Pai, peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, nós estamos no mundo, nós estamos convivendo com as pessoas, a Bíblia fala que nós temos que casar e nos dar em casamento, nós temos que ter a vida normal até que ele venha. É errado? Quem resolveu entrar no mosteiro e ficar lá? Não, é uma opção da pessoa. Eu quero viver o melhor. A vida em abundância é um vidão.
Então, Jesus está falando que são as regras para você ter uma vida boa. Aqui não está falando nada de você ir para o céu ou não. Isso é uma coisa independente do seu comportamento, tá? Ninguém vai conseguir a salvação por seguir mandamentos, não. A salvação é encontrar com Cristo. Seguir os mandamentos é para você ter a vida em abundância, que é ter uma vida bem-aventurada, uma vida mais do que feliz. E é para isso que tem o Sermão do Monte, beleza? Acho que eu devia ter falado isso no primeiro, lá no estudo do Sermão do Monte. Ok, mas tudo bem. Esse é o segundo, tá valendo. Ok, então vamos lá. A primeira pergunta é um texto que todo mundo conhece, né? Até quem não tem muita ligação com a palavra, nunca estudou muito a Bíblia, conhece esse texto, tá? Então, a pergunta é, de acordo com o verso 13 do capítulo 5, você é sal? E se não for, qual a sua serventia? Eu sempre ouvi dizer que o sal, porque Jesus diz o seguinte, o texto diz o seguinte, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ok. Então, a gente sempre ouve, você tem que temperar. Aí eu cresci um pouco, falei assim, mas não pode ser salgado demais, porque uma coisa salgada também ninguém gosta. Mas eu, estudando o texto, eu vejo de uma outra maneira. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Quer dizer, insípido não tem conserto. E aquele que é insípido, quer dizer, que não se posiciona, o morno, o mosca morta, aquele que fica em cima do muro, tá? Diz o seguinte, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, quando você não se posiciona, quando você não está num lugar para temperar, você vai ser pisado pelos homens. Nossa, por que então que eu estou passando tudo isso, o mundo me oprime? Você se posiciona? Você é firme naquilo que você acredita ou você fica na sua para ficar bem com todo mundo? Né? Então é o seguinte, eu não quero ser discriminada. Eu estava dando um estudo para uma mexicana essa semana e a hora que eu falei para ela está encontrando Jesus agora, a Bíblia agora, é muito legal falar disso com ela. E ela falou assim para mim, estamos no estudo de João, e eu falei, você acha que a partir do momento que você encontra com Cristo, a sua vida vai ser boa? Se você não vai ser perseguida? Claro! Eu falei, não! Você vai ter perseguição quando você se posicionar. Então, o resumo da ópera é o seguinte, que eu vou falar para você agora. Não é porque te faz bem. Se a Bíblia diz que está errado, é errado. Mesmo que você não ache, mesmo que você tenha que engolir para ficar bem com os outros, não importa. Se é errado, é errado. E nós vemos isso muito comum no nosso mundo hoje em dia, que existem umas coisas que o crente tem que engolir para não ser discriminado. Então, aí eu vou dizer, você está engolindo um princípio da Bíblia que não é negociado, então você é um sal insípido. E sal insípido, você vai ser pisado pelos homens. Tem muita gente sendo pisada aí porque é neutro, tá? Então, de acordo com o verso 13, você é sal? Então, a pergunta é, você anda temperando o mundo ou você está salgando demais ou você é insípido? Muitas vezes você está sendo pisado porque você é insípido. Não há lugar para mosca morta no mundo de hoje. Nós estamos vendo o mundo se transformando, as profecias chegando. Não tem, o que eu digo, o muro não nos cabe mais. Hello, eu não quero ser pisada pelos homens, então eu tenho que ser sal e temperar onde eu estou. Na sequência, no versículo seguinte, a pergunta é: o que você entende por luz? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz. Todo mundo conhece isso. Pois é. Mas, de repente, você desligou a sua lâmpadazinha para que ninguém te perceba, né? O que faz a luz? Quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, quem anda nele não pisa nas trevas, imagine você caminhando no escuro. Se você está caminhando no escuro, você não vê o caminho, você tropeça e você tem medo, tá?
Quando Jesus é a sua luz, então você não tem mais medo porque você está caminhando com ele. E agora a responsabilidade vem maior. Você está sendo luz para caminhar o caminho, ajudar as pessoas a caminharem? Você está iluminando aonde você está? Se você pegar um quarto escuro e acender um fósforo, vai aparecer. Você está sendo esse fósforo ou você fica triste? Ai, eu sou sozinha na minha comunidade, então eu vou ficar quietinha aqui. Vai acontecer a mesma coisa com o sal, tá? Quando você é luz, não se pode esconder. Não é de você, não é de você. Você tem que ser a luz do mundo. Então, a segunda pergunta é para você, para mim. Nós estamos sendo sal e luz para iluminar as pessoas? Ou nós estamos em cima do muro? Não me perceba, eu vou brincar de ser crente só no domingo, tá? Ok. Pergunta 3. Devemos seguir a lei de Moisés ou a lei de Jesus? Aqui o versículo de 17 a 20, eu nem vou ler, porque nós conhecemos esse texto, que estava o seguinte: os judeus tinham a lei de Moisés, os 10 mandamentos, nós já estudamos, você conhece todos, beleza. Aí Jesus veio e os judeus lá já começou, nossa, esse cara se diz o Messias, está falando o contrário. E ele fala, eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque é verdade, vos digo, nem que passe o céu e a terra, nenhum i ou tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, ele está dizendo, não adianta que tudo que está na lei vai se cumprir, beleza? Ok. Aí ele fala, e aquele que violar um dos mandamentos, posto que os menores assim ensinar aos homens, será considerado mínimo do reino dos céus. Então, nós vemos aqui, nenhum i, nenhum tio passará. Ai daquele que ensinar a lei errada. Ai daquele que manipular o ensino a seu bel prazer. E nós vemos igrejas fazendo isso. Pega meio mandamento, ou só um, e desenvolve uma teologia para a sua conveniência, a conveniência da sua igreja. Infelizmente, nós vemos isso muito, conveniência financeira. Conveniência. Gente, tem um apóstolo no Brasil, não, uma apóstola. Não, é um apóstolo. Ele não pisa no chão. Então, os membros têm que deitar, botar as roupas, porque ele é muito santo, ele não pode pisar no chão. Gente, tem dia que ele faz o culto com uma roupa de saco, então uma Lamborghini estacionada na porta da igreja dele, ele tá lá, eu sou humilde, com roupa de saco. Eu não estou julgando, mas a Bíblia diz que pelos frutos você conhece. Ai, gente, ai daquele que violar um dos mandamentos, mesmo que seja o pequeno, é isso que está dizendo aqui. Será considerado mínimo do reino dos céus, e aquele que observar e cumprir será grande nos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas, jamais estareis no reino do céu. Tá? Então, a lei... E aí, mas como que eu vou saber? Vai lendo. Então, eu não sei se, de repente, o pastor da sua igreja ficou doido da Cleide, eu conheço e amo pra caramba ele, acho que ele jamais faria isso, mas um dia vai ver que o cara fica doido e começa a vir com uma heresia. Você tem que ter a Bíblia para comparar e falar, meu, o negão ficou doido. Eu amo, sabe por que tem muito seminário que chama bereano? Porque os crentes de Bereia, os cristãos de Bereia, quando Paulo e Silas chegaram para falar uns negócios, eles botaram os caras sentados dentro do templo, falaram, pode falar que nós vamos comparar com as escrituras. Então, você está engolindo qualquer coisa? Não. Por isso que eu leio, gente, o meu estudo, e eu não sou perfeita. Não sou. Tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo, ainda estou adaptando aqui. Porém, o que você tem que fazer? Compara com a palavra, porque de repente eu fiquei louca, eu falei uma heresia, e eu te dou liberdade para falar, Kátia, a Bíblia não diz isso. Eu te dou essa liberdade. Então, compare, não engula qualquer coisa, porque tem pessoas que estão manipulando os ensinos, manipulando os mandamentos a seu próprio prazer. Eu lembro que o meu avô, isso quando a minha mãe era solteira, meu avô discutiu com o presbítero lá da igreja porque ele disse que mulher não podia usar maquiagem. E o meu avô achava que toda mulher tinha que usar batom. Ele não deixava nem a minha avó, nem as filhas saírem de casa sem batom.
E esse homem estava falando, maquiagem é pecado. E o meu avô falou assim, por que é pecado? Ai, porque eu acho feio o azul aqui em cima do olho. Quer dizer, ele acha feio, queria fazer uma doutrina, filho, você acha feio o azul, bota cor-de-rosa. Quer dizer, é que nem a história, pintar cabelo é pecado. Mas se pintar de preto, pode. Não, peraí. Então, o pecado é a cor? É ou não é? Então, são teologias adaptadas, tá, para a satisfação das pessoas. Às vezes é financeira, às vezes é só de acordo com a cultura delas. Então, não aceite isso. Nunca aceite isso, tá? Jesus veio para confirmar a lei e fazer ela se cumprir, tá? Pergunta 4. Essa é ótima. Qual a intensidade dos ensinos de Jesus de acordo com os versos? Vamos lá. E aí vem. Estão preparadas? Fortes emoções. Verso de 21 a 26, o que diz aqui? Do homicídio. Jesus está falando do homicídio. O trecho é longo e ele está falando, não matarás. E ele vai explicar, tá? Não matarás e quem matará será sujeito ao julgamento. Aí Jesus pega e complica a situação. Eu, porém, vos digo, se você se irar contra o seu irmão, você já pecou. Gente, então ele veio piorar a lei, né? Antes você podia guardar para dentro, mas não. O maior lugar de assassinatos, eu já falei para vocês, é dentro dos lares. Quando você vira para o seu filho e você fala, você é um fracassado. Você olha para o seu marido e fala, você é um cachaceiro. Você olha para sua filha e fala, você é uma preguiçosa, você está matando dentro da sua casa. Tá? Aí, isso é pecado, porque lá nas 10 mandamentos fala para você não matar. Então, o que acontece? Se você se irar, você está pecando, porque você está matando mentalmente. E aí, olha, e diz o seguinte, eu porém vos digo, ó, aquele que sem motivo, ó, Jesus ainda dá uma folga aqui. Se você irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão está sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui é o seu irmão. Você sabe o que é chamar de tolo? Você não pode chamar o seu irmão de tolo, de idiota. Não pode chamar o seu irmão de idiota. Aqui Jesus que está falando. É o seu irmão. E aí vem uma coisa pior. Se você trazer a sua oferta ao altar e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, não é se você tem alguma coisa contra o irmão. Se você souber que tem alguém com alguma coisa contra ti, a sua oferta não vale. Deixa a sua oferta no altar, vai reconciliar com o seu irmão e aí você traz a sua oferta. Entra de acordo, sem demora, com o seu adversário, enquanto eles estão a caminho, para que ele não te entregue ao juiz. Ok? Entenderam? Não adianta se você levar uma oferta na igreja e seu irmão estiver magoado com você, se tiver algum problema, a sua oferta vai ser esmola, não tem valor de oferta. E Deus não precisa do seu dinheiro, ele é dono do ouro ou da prata, ele precisa saber a disposição do seu coração. Tem gente que dá dinheiro na igreja porque acha que está pagando pelos pecados. Não adianta, oferta de alguém que tem... Olha, não é só eu estou magoada com a La Rubia. Se eu souber que ela está magoada comigo, eu tenho que ir atrás. Entendeu? Eu tenho que ir atrás. Deus não aceita a minha oferta. Se eu souber que ela está magoada comigo. Tá entendendo como é sério o negócio? Aí você pensa que é facinho. Não é não. Não é não. Então é frustrante? Não, não é frustrante. É uma mudança de comportamento. Eu quero ter o caráter de Cristo. Ok? B. Não adulterarás. E aqui nós vamos falar um negócio para as divorciadas. É aqui que fala do divórcio. O que acontece aqui? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, a qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Todo mundo para por aqui, acho que acabou aqui esse texto. Porque se você olhar, aí fala de mulher, né, gente? Mas hoje em dia fala sério, você abre o Facebook e você vê uns meninos
umas fotos de uns meninos que é uma coisa de louco. Aí você pega e vai falar que é só homem que faz isso. Gente, é assim de mulher, tá? Adúltera que nunca saiu com ninguém, porque é pornografia online. Tem ou não tem? É pecado. Você olhar para alguém com pensamento impuro. Então, na verdade, o que Jesus está falando, tanto do homicídio como do adultério, o que, que acontece? É a intenção que é pecado. A sua intenção pecaminosa é pecado, não só a consumação. Então, lá no Velho Testamento, era o ato. Aqui com Jesus, é o quê? É a sua intenção. Então, eu te digo, o que você está planejando, o que você está fazendo quando ninguém está olhando? Tem um livro que o cara, o americano que pregou quando eu me converti, ele estava no Brasil, ele tem um livro que fala isso, quem é você quando ninguém está olhando? Tá? Qual é a intenção do seu coração? Quantas vezes nós estamos pecando apenas em pensamento? Ai, mas o pensamento vem. Ok. Você não pode impedir que o passarinho sente na sua cabeça. Não pode deixar ele fazer ninho, ok? Então, tá bom. Isso aí acho que tá resolvido. Mas agora vem um texto muito legal que eu acho que vocês não sabem. Vamos lá. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Pois de ti convém... Aqui, gente, na boa ele não tá falando de olho, tá? Vamos ser bem específicos para saber do que é que ele está falando. Pois te convém que não perca um dos teus membros e nem o seu corpo todo não seja lançado no inferno, papapá, ok? Se tua mão direita faz tropeçar, tira fora, acho que isso aí tá entendido. Agora vai chegar o que eu quero falar para vocês, assim, a partir do 31. Aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aqui é para aqueles que dizem que na igreja quem é divorciado tem que queimar no caldeirão do capeta. Eu vou explicar isso aqui da cultura. A cultura era o seguinte: eu sou casada com o Joey, certo? Na cultura daquele povo podia até casar com mais de uma. Ele resolveu achar que a sayonara faz um pão de ló mais gostoso. Ele podia me largar para casar com a outra. A sociedade permitia isso. Só que aí o que acontece? Ele usava um motivo bobo. Ah, então, a Kátia queimou o feijão, então eu vou casar com a outra. Só que uma mulher que era abandonada, ela não podia casar com outro. Então, muito marido, pensa que é só hoje, muito marido, ele queria trocar de mulher, o que acontece? Ele pegava, ela não levou as meias direito, não sei o que, eu vou trocar, ela não é uma boa esposa, abandonava, ninguém podia casar com ela depois. Então, Jesus está falando aqui, se você repudiar sua mulher, dá carta de divórcio para ela ter direito a se casar de novo. Tá entendendo? Então, o que acontece? Jesus está falando que é a favor do divórcio? Não, mas ele está falando sobre o abuso que tinha com as mulheres, que sempre teve. Então, ele fala, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Tá? E aí, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Quem é adúltera? É a divorciada? Não, é a largada que vai sair de novo, no caso daquela cultura. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então ele fala, para de expor as mulheres, jogar as mulheres à própria sorte. Não quer mais, porque os homens é que tinha autoridade, né? Dá a carta de divórcio para que ela tenha uma segunda chance, ela tenha uma nova vida. Tá entendendo? É isso que ele está falando. Então ele autoriza o divórcio. E ele está falando, você só pode repudiar a sua mulher no caso de relações sexuais ilícitas, porque naquela época largava a mulher porque ela não lavou a meia, tá? Era desse jeito, porque na verdade ele só queria trocar de mulher, tá? Pensa que é só hoje que acontece isso. Não, homem é homem desde sempre. Vamos lá. Item C. De 33 a 37. Também ouvistes o que foi, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus julgamentos. Eu, porém, vos digo. A lei diz, não jure falso. E se jurar, cumpra. Jesus fala, eu vos digo, não jureis. Nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem jureis pela tua cabeça, não jurais.
Quando você jura, na verdade, a impressão que dá é que você mente tanto que você tem que jurar para a pessoa acreditar. E aí ele diz, seja a sua palavra assim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Se você precisa justificar o seu sim ou não, é porque você é uma pessoa acostumada a mentir. Já parou para pensar nisso? Juro por Deus. Gente, como a gente escuta isso? Quem é você para jurar por Deus? Quero ver minha mãe morta. Gente, eu ouvi tanto isso. Quero ver meu filho cego. Gente, cala a boca. A Bíblia fala não jurar. Jesus fala não jurar. Olha, no Velho Testamento, fala para você não jurar falso. Jesus fala não jurei de forma alguma, porque não há ninguém que pode avaliar a sua palavra. Ou você tem caráter ou você não tem, tá? Vamos lá, 38 de 42. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Então, lá na lei de Moisés é a lei do... Como é que é? Desconto, né? Você fez, eu vou descontar o que você fez. Não tinha isso quando a gente era criança? Ok. Aí o que ele diz? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demantar contigo, tira a túnica, deixa também a capa. Se alguém a obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá o que te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes, ok? Isso aqui é o quê? Da outra face, nasce. Então, tem que ser banana para ser crente. Jesus um dia entrou de chicote no templo e desceu o chicote no povo. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que você vai fazer? Saiba que você está pregando o evangelho até ao respirar. Se você vai começar numa disputa, como é que é? Olho por olho, o mundo vai acabar cego. Se todo mundo começar a arrancar um olho por olho, gente, a gente só tem 2. Já pensou quantas pessoas a gente já brigou na vida? Dente por dente, tudo com banguelo. O mundo tá banguelo. Então, o que é? Engole. Aí nós vamos ver no fruto do Espírito o que é a mansidão, longanimidade, ok? Vamos lá. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Gente, a lei aqui, o negócio é meio radical, né? Meio carniceiro o povo, né? E Jesus diz, eu, porém, vos digo, amar os inimigos e orar por que vos persegue. Gente, é muito fácil eu amar a Cleide. Nós amamos a Cleide. Nós nos amamos entre nós, porque nós somos tudo legalzinha. Eu quero ver você amar o Putin hoje. Orar pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele fez nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tem? Não fazem os publicanos a mesma coisa? Hein? Você amar o pessoal da sua igreja é muito fácil. Você ajudar o pessoal da sua igreja é muito fácil. Você só cuidar das pessoas da sua família é muito fácil. Eu quero ver você exercitar com quem não é assim. E eu vou mais longe. Vamos falar sobre autoridade, submissão. É muito fácil ser submissa a uma autoridade que eu concordo. O duro é eu exercitar minha submissão numa autoridade que é deficiente. Isso, às vezes você é colocado como autoridade deficiente, é para você testar, para você ser testada na sua submissão. É fácil? Não, não é. E aqui ele termina o texto dizendo o seguinte: se saudardes somente os vossos irmãos, o que você faz demais? Não fazem os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nossa, Cátia, Maria agora ferrou tudo, porque aí Jesus veio e complicou a história. Não, porque ele veio para ajudar. Você não está sozinha. Ele dá essa dura e fala assim, eu estou aqui com você. Então, não é difícil. Não é difícil. Então, eu quero ter uma vida feliz. Como que eu vou ter essa vida feliz? No meu comportamento com os outros. Eu só vou ter uma vida feliz se eu for sal da terra, se eu for luz do mundo, tá? Se eu não matar as pessoas, se eu não adulterar e se eu não jurar falso. Eu não posso jurar, porque você não é ninguém na fila do pão para jurar. Então, eu sempre brinco assim, gente, eu não posso jurar porque a minha religião não permite, mas eu prometo forte. Então, quando você pensar em jurar, você fala, não vou jurar não, vou prometer forte que tá tudo certo.
Então, eu acho que assim, não precisa falar mais isso hoje. Nós já temos material para uma semana. Para uma semana. Quais são os mandamentos que você acha que você consegue cumprir sozinho e quais aqueles que você precisa da ajuda de Jesus? Eu vou confessar para vocês, eu preciso de Jesus para todos. Eu não consegui cumprir nenhum sozinho ainda, porque se não fossem as misericórdias dele, eu continuava fazendo as mesmas besteiras todos os dias. Amém? Que Deus abençoe a sua semana, o resto da sua semana. Que Deus abençoe o seu caminhar para a vida em abundância. Que você consiga ter a vida em abundância baseada nas palavras de Jesus, não na palavra da Kátia, nem na palavra do seu pastor, nem do seu padre, nem do seu psicólogo. Que o seu crescimento espiritual seja de acordo com a palavra de Cristo. Então, eu convido você de novo, toda vez, vamos estudar, vamos tirar o suco da palavra, vamos tentar fazer ela entrar aqui e aqui, para que você possa viver e respirar, porque o tempo está acabando. Vai ter uma hora que nós não vamos ter a Bíblia ao nosso alcance. Se nós não a conhecermos aqui, nós estamos perdidos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho Bíblia em papel, mas eu tenho aqui no telefone. Eu uso muito a Bíblia no telefone. Principalmente para ir na igreja, porque às vezes eu tenho que usar inglês e português, comparar alguma coisa, tudo bem. Tenha uma Bíblia de papel. Porque eu não duvido que qualquer dia vão tirar todas as Bíblias online. Vão tirar as Bíblias online. E se você não tem a Bíblia em papel e não tem ela aqui, e olha, isso não é coisa nova não, porque lá na Idade Média queimaram todas as Bíblias. Não sei se vocês lembram da história, lá na Alemanha, queimaram todas as Bíblias, tá? Então, isso pode acontecer de novo a qualquer dia, só que aí hoje eles tiram a Bíblia das redes sociais e das nuvens e sei lá da onde. E só uma piadinha para acabar a aula de hoje. Vocês sabiam que o Velho Testamento, sempre a profecia vem para o futuro, né? E teve um homem na Bíblia que recebeu uma mensagem da nuvem direto para o seu tablet, que foi Moisés. Moisés tinha as tábuas, era o tablet que recebeu a mensagem que estava guardada na nuvem. Então, pensa que isso é novidade, né? Não, tá? Lá no Moisés, Deus já mandava as mensagens da nuvem para ele. E com isso a gente termina hoje. E eu quero realmente que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam ter a mensagem da nuvem gravada na tábua do seu coração, para poder usar a tempo e fora de tempo, para poder vir alguém falando bobagem, você falar que nem os crentes de Bereia. Peraí, deixa eu conferir, porque falou bobagem. Nossa, falou certo, eu que pensava bobagem. Aí você muda. Ou então, o cara falou bobagem, aí você não escuta. Mas também não precisa, ora por ele. Ora por ele, ora por aqueles que são seus líderes, ora por essas pessoas que elas são sujeitas a ataques constantemente. Então, nunca se desvie da sua igreja porque o seu líder falhou, porque o seu líder é humano também. Ore por ele, interceda por ele, porque a chuva cai sobre maus e bons. E quem tem que julgar não somos nós. Quem tem que julgar é o Senhor. Nós temos só que amar. Louvado seja Deus, eu agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês, que cada uma no seu momento tirou um momento para aprender da palavra do Senhor. Deus abençoe nossas vidas.